Você está vendo essa figura aqui? Ele acha que ele pode fazer o que quiser e vai ficar impune. Eu digo para você, talvez você esteja tão triste quanto eu fico, às vezes, quando eu acabo escutando notícias como essa que você vai ver no vídeo agora. Mas vou deixar para falar no final algo muito interessante que vai trazer esperança ao seu coração. Há 3 meses nós estávamos esperando ansiosamente por essa notícia. Eu tenho certeza que milhões de brasileiros dobraram seus joelhos ao longo desses 3 meses, orando, clamando a Deus para que essa notícia acontecesse, para que um dia a gente acordasse e lesse isso na imprensa. E finalmente aconteceu. Só que calma lá, não é exatamente o que nós estávamos pedindo e eu vou te explicar agora. Você já deve saber a essa altura do campeonato que o Moraes concedeu prisão domiciliar para o Bolsonaro. Só que tem algumas coisas nas entrelinhas dessa decisão que é preciso ser mencionado, e eu preciso falar isso para vocês. Ex-presidente poderá cumprir pena em casa durante um período de 90 dias. O Alexandre de Moraes não está transferindo o cumprimento de pena do Bolsonaro para a prisão domiciliar. Ele deu uma temporária. Temporariamente, Bolsonaro poderá ficar na casa dele durante 90 dias por conta da sua condição de saúde. Essa palavra, temporariamente, para mim, é o que mais se destaca na notícia. Isso e as restrições impostas ao Bolsonaro. Bolsonaro continua um preso, tá bom? Então vamos lá. Quando o Moraes coloca 90 dias, obviamente, quando chegar ao final desse período, ele pode prorrogar por mais 90 dias e depois prorrogar por mais 90 dias. E por que o Moraes faria isso? Por que ele não faz simplesmente uma transição? Olha, o cumprimento de pena agora será domiciliar, afinal de contas, um senhor de 71 anos quase morreu, teve que ser levado às pressas para a UTI, porque ele estava sozinho. Moraes está tentando recuar avançando, recuar ainda mantendo o controle. Ao colocar temporário, 90 dias, ele está passando uma mensagem. Se tiver ataques, críticas, se ficarem falando sobre mim, se ficarem indo para cima de CPMI do Banco Master, se a imprensa continuar colocando meu nome envolvido com esse mafioso, esses 90 dias poderão ser diminuídos, poderão ser revogados, porque é uma decisão temporária. E o tempo, quem decide é o senhor Alexandre de Moraes. Como se isso já não fosse ruim o bastante, isso é uma informação muito importante, tá? Como se isso já não fosse ruim o bastante, o fato de ter colocado uma temporária de 90 dias, como se em 90 dias Bolsonaro fosse ficar curado, mais jovem, e fosse tirar a facada dele, como se ele nunca tivesse recebido a facada, como se ele não tivesse sérios problemas, consequência da facada. Sinceramente, eu não entendi. Ou melhor, entendemos, né? Nós entendemos sim o que ele quer. Com esses 90 dias, Alexandre de Moraes quer ter o controle do que as pessoas farão. Bolsonaro agora é um refém. Se me atacarem, eu devolvo o Bolsonaro para a cadeia. Se falarem de mim, eu devolvo o Bolsonaro para a cadeia. O pior foram as restrições que o Alexandre de Moraes colocou. Dá uma olhada. Tornozeleira eletrônica, a visita dos filhos apenas 2 dias na semana, que seriam quartas e sábado. Apenas 3 pessoas podem viver na casa, que é a Michele, Laura e Letícia, né, esposa e as 2 filhas do Bolsonaro. Os advogados poderão visitar de forma permanente em horários das 8 da manhã às 6. Os médicos terão visita permanente. Vai ter fisioterapia. Autorização para internação urgente, se Bolsonaro, caso seja necessário, sem ser precisa autorização judicial. Isso aqui é um avanço. Isso aqui é ele está constatando que a situação do Bolsonaro é séria e que a qualquer momento ele vai precisar ser levado às pressas para o hospital. Mas mesmo assim, colocou 90 dias o temporário. Obviamente, não pode usar celular, não pode usar rede social. Bolsonaro continua incomunicável, fica aberto aqui, né? Faltou o entendimento de assistir televisão, Smart TV, que pode ter acesso a Netflix, YouTube. Então essa parte ainda ficou aberto, ficou, como é que fala? Não se sabe, né? Ficou aquela área cinza, né? Proibição de gravação de vídeos ou áudios diretamente por Bolsonaro ou por terceiros. E aí vem prazo de 90 dias para evitar risco.
Todas as visitas estão suspensas no prazo de 90 dias. Ele ainda conseguiu, olha que tanto que ele foi esperto. Bolsonaro está doente, então por 3 meses ele não vai poder receber visita nenhuma de pessoas que não sejam as pré-determinadas, que são os filhos, advogados, médicos e obviamente as pessoas que moram com ele. As visitas que acontecem com o Bolsonaro são justamente as visitas que determinam a articulação política nesse momento eleitoral. Então Alexandre de Moraes retirou as visitas do Bolsonaro. Quem que visitaria Bolsonaro? Rogério Marinho, Bia Kicis, várias outras pessoas o visitariam para falar sobre política, para fazer articulação, onde decisões importantes seriam tomadas. Essas visitas não vão acontecer. As únicas visitas que ele receberá serão de Renan, Flávio e Carlos Bolsonaro. Essa vai se reduzir a isso, as visitas de articulação política, no momento eleitoral, onde o filho do presidente é candidato a presidência. Aliados do Bolsonaro apostavam nos últimos dias em uma decisão concedendo a prisão domiciliar, aliviar a pressão. Então, o que o Moraes fez aqui? Moraes, na verdade, ele não recuou, tá? Ele fez um recuo que, na verdade, é um avanço. Basicamente, sem visitas, continua um preso político e coloca um temporário de 90 dias, transformando o Bolsonaro em um refém. Dito isso, glória a Deus que o Bolsonaro poderá estar com a Michelle agora. Pelo menos agora nós temos a certeza que ele vai estar ao lado de alguém que poderá cuidar dele a qualquer momento, que poderá reconhecer um momento de emergência médica, levar-o para o hospital. Ele não vai ficar sozinho, podendo vomitar e respirar o próprio vômito, que foi o que aconteceu com ele. Então, pelo menos a saúde dele está mais protegida. E isso, eu digo, glória a Deus. Era isso que nós precisávamos, era isso que nós queríamos, mas o Alexandre de Moraes é muito esperto. Ele conseguiu conceder isso, mas em outro lado também piorar a situação política, visitas que não são da família, restrições que você tem que ter muito cuidado para que nenhuma delas seja infringidas e acaba levando o Bolsonaro de volta à prisão. Para você ter uma ideia, num raio de 1 quilômetro da casa do Bolsonaro não pode ter acampamento, não pode ter uma aglomeração de pessoas rezando por ele. Então, se um grupo de 20 pessoas decide rezar por ele a 2 quarteirões da casa dele, Bolsonaro vai preso. Volta para o 19º Batalhão. Sabe o que é o pior? Eu recebi essa notícia no WhatsApp enquanto eu estava participando de um inquérito, de uma interrogatório de um delegado da Polícia Federal por um inquérito que o Moraes abriu dizendo que eu tentei, falar mentiras sobre o sistema financeiro brasileiro e tentei derrubar o sistema financeiro brasileiro. Enquanto eu estava no interrogatório aqui, respondendo as perguntas, eu recebo a notícia de que Bolsonaro pôde voltar para casa e percebo que é uma forma de manter Bolsonaro como refém, um senhor de 71 anos, com a saúde debilitada, refém político, para que o Alexandre de Moraes possa ter controle do que seja falado sobre ele. Você vai ter manifestação contra ele, quem vai falar alguma coisa nas redes sociais, pense 2 vezes, porque eu tenho a vida do Bolsonaro nas minhas mãos e posso devolver ele para a cadeia a qualquer hora. Meu amigo, a gente está só começando. Mas esse ano eu sinto que vai acabar. Isso tudo vai acabar esse ano. Ou no mais tardar, no início do ano que vem, com a maioria no Senado, com Flávio na presidência, isso tudo vai... Quando Israel foi dividido entre Jerusalém e Samaria, os 2 lados teve 19 reis, outro teve um pouco mais, mas todos os reis que não andaram com Cristo foram destruídos. Por que é que eu estou falando isso para você? É porque talvez você tenha perdido a esperança do que acontece no Brasil. E hoje eu gostaria que você olhasse por outra lente esse momento aí que o presidente foi liberado para cumprir sua prisão domiciliar. E mesmo sendo restringido por até o momento 90 dias, eu quero dizer para você que apenas em um dia, em 1 hora, se Deus quiser, ele faz. 90 dias é muito tempo diante de 90 dias o prazo da delação também. E eu creio que vai acontecer muita coisa. Por quê? Não pelo homem, não pela situação. A gente sabe que o Brasil, todas as esferas estão corruptas. A gente percebe agora aí um escândalo aí envolvendo a Alcolumbre, um áudio que foi solto aí, ele falando com o prefeito de lá,
de Amapá, se não me engano, me corrija aí se estiver errado. Hugo Mota, toda a liderança, Paulo Gonet, da PGR, tomando uísque com o Borcaro. Não estamos fazendo acusações, porque nós não somos juízes. Os juízes que era para estar fazendo isso não fazem. Então, não dá para confiar no homem, mas a esperança tem que estar em Deus. E todos aqueles que acham que são detentores do poder, tá, e esse vai cair. E daqui a um dia você vai estar lembrando deste vídeo, dessa mesma forma pela qual estou falando. Não há mal que dure para sempre. E a gente está, hoje a gente está lutando bastante, e antes a gente nem lutava, pessoal. Não existia direita no Brasil. Não existia. E hoje existe. Hoje a gente luta. O pioneiro foi Jair Messias Bolsonaro. A gente sabe que a direita, antigamente, era uma direita pervertida, uma direita cheia de contradição. E hoje a gente percebe que já não é assim. Hoje a gente tem, de fato, uma direita verdadeira. Então, a única coisa que eu peço a vocês é que tenham esperança. Tem esperança, porque nossa esperança ela vem de Deus, não do homem. Mas eu também te peço que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, comentem, coloca aí uma hashtag aí, fora Lula, hashtag aí, fora Moraes. Vamos levantar, vamos tomar posse dessa causa. Vamos ser corajosos diante de um cenário apocalíptico, um cenário que amedronta muitos e poucos estão aqui dando a cara a tapa para falar desse sistema, para falar desse ser humano, na minha opinião, nojento, e acha que não vai cair. Mas não há mal que dure para sempre. Na minha opinião, ele é uma pessoa muito perversa. Não estou condenando ele nada, porque eu não sou juiz e nem posso, mas as suas maldades é escancarada aí, e a gente vê, e isso não podemos passar o pano. É o nosso ponto de vista, a gente não pode se omitir e deixar que um cidadão desse aí controle também nossos pensamentos. Embora a ditadura já esteja instalada no Brasil, e os mais fracos são punidos, mas os mais fracos, que têm a proteção de Deus, é o mais fraco, que Deus ele tem olhado. E ainda que você ache, porque muita gente estão passando mal, estão sofrendo, estão presos, mas todas as coisas cooperam para o bem. E daqui a um dia, todos nós vamos rir de tudo isso. Isso vai passar. Cruzado de direita, forte abraço e até a próxima.